Graça e paz, irmãos, amém? Como é bom poder adorar o Senhor, como é bom poder celebrar o nome de Jesus, a liberdade que Cristo nos dá. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? É muito bom ser livre, saber que somos filhos de Deus, por meio da fé, por meio de Cristo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 2, obrigado, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém? Então vamos lá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu tive aqui compartilhando no nosso primeiro culto sobre a suprema riqueza da graça, né? Que Paulo fala aqui, quando ele escreve a carta aos irmãos em Efésios, ele diz que andávamos longe de Deus, andávamos perdidos no pecado, na transgressão, como filhos das trevas e não da luz, e isso até conhecermos Cristo. Mas quando Cristo chegou, quando Cristo se revelou a nós, não foi revelado somente Jesus, o Messias, o Salvador, o escolhido de Deus, mas também foi revelada a suprema riqueza da graça. Isso é muito forte, irmãos, o que ele registra aqui. E eu estava meditando em casa durante essa semana sobre a suprema riqueza da graça. O que Paulo quis dizer com isso? O que Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Éfeso, eu imagino quando eu leio as cartas, irmãos, porque elas chegavam de acordo com a realidade que os irmãos estavam vivendo. O apóstolo Paulo, muitas cartas escreveram na prisão, mas ele escrevia de acordo com aquilo que a igreja estava passando naquele momento. E aqui em Efésios capítulo de número 2, demonstra que havia pessoas provavelmente que estavam preocupadas, que estavam tentando de alguma maneira alcançar o favor de Deus, alcançar de alguma maneira para que Deus se agradasse da vida dela, mas na verdade nós não alcançamos o favor de Deus, foi o favor de Deus que nos alcançou.
É bem diferente, isso é a graça. É Ele que nos alcançou primeiro. Não fomos nós que o amamos, a Bíblia diz, mas Ele nos amou primeiro. E pensando aqui, irmãos, refletindo sobre a graça, não tem como falar sobre a graça sem falar sobre a lei. Para que nós venhamos entender o que é a graça de Deus, nós precisamos entender como que funcionava no Antigo Testamento. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá em Números, no capítulo de número 20, Números capítulo de número 20, versículo de número 11, vai nos relembrar uma história de uma pessoa que foi chamada por Deus, um profeta de Deus, um grande homem de Deus, chegou até a experimentar, a ver o brilho de Deus, desceu do monte brilhando, mas acontece algo com ele que chega assim a ser estranho, dele não alcançar a terra prometida. Mas a Bíblia, irmãos, ela não é só um livro de história. A Bíblia no Antigo Testamento não é só um livro de contos, de coisas que aconteceram, mas ela é um livro espiritual. Você tem que ler a Bíblia não como um livro histórico, ela tem história, tem contexto, mas você tem que ler a palavra de Deus como um livro espiritual de fé. Isso que faz a diferença. Se você ler a Bíblia somente como um livro comum, você não vai absorver as verdades espirituais. E lá em Números, capítulo de número 20, no versículo 11, narra uma história. Claro que eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler toda a história. Diz assim: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A palavra Meribá aqui significa reclamação, o significado foi chamada a água da reclamação, o lugar da reclamação. Mas só que nós sabemos que quando Deus ele manda os 12 príncipes para espionar a terra, lá em Números 14, não precisa abrir não, depois você lê em casa, fala que eles foram espiar a terra, mas quando eles voltaram, só 2 acreditou na promessa. Mas Deus falando daquela, falou assim: ó, ninguém dessa geração, acima de 40 anos, uma geração é 40 anos na Bíblia, eles não vão entrar na terra prometida. Mas agora, não é só os acima de 40 anos, agora também Moisés e Arão vão fazer parte, porque dos 12 príncipes, dos que tinha 40 anos acima, só Caleb e Josué são tirados de exceção que entrariam na terra. E aqui o Senhor, se eu li lá em Êxodo, quando acontece também, testemunha desse episódio, fala que o Senhor falou assim: eu estarei na rocha e você vai tocar na rocha, Moisés, e vai sair água. Eu li lá em Êxodo, agora não lembro, não anotei aqui o capítulo, mas fala que ele falou assim: eu vou estar na rocha. E nós sabemos que a rocha simbolicamente simboliza que é Cristo. Ou seja, Moisés aqui, ele fere a rocha, mas Deus também repreende ele, e o povo fala assim: faltou fé, Moisés, isso não me agradou o que você fez. Mas aí, irmãos, se a gente chegar no finalzinho de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés vai olhar a terra e vai sumir, A Bíblia fala que nem o corpo dele é encontrado. Moisés vai olhar e não vai entrar. Mas agora, irmãos, eu quero que vocês entendam também que quem era Moisés? Moisés foi aquele homem que viveu 120 anos, a Bíblia fala que ele viveu 120 anos, 40 anos criado no Egito, como príncipe do Egito, 40 anos ele passou no deserto de Midian, onde ele casou, que ele morou lá na casa de Jetro, seu sogro, o sacerdote Jetro, e depois ele volta para libertar o povo e fica 40 anos no deserto até morrer. Mas por quê? O que tem a ver isso com a graça? Moisés, irmãos, é um símbolo da lei. Moisés simboliza a lei. Todas as vezes que Jesus estava andando nos evangelhos e ele falava alguma coisa, os fariseus falavam o quê? Moisés nos ensinou assim.
A lei nos ensina assim, porque Moisés é o símbolo da lei, mas o que simboliza é a terra prometida que mana leite e mel, aqui que Moisés não entra. No Novo Testamento ela simboliza a terra prometida de Deus, que é a Nova Jerusalém, o lugar onde aqueles que creem em Cristo vão morar, vão passar a eternidade. Então, pela lei, meus irmãos, ninguém pode alcançar a salvação. Então tem também algo espiritual aqui que o Senhor está nos mostrando nesse texto, que pela lei o homem não é justificado diante de Deus. Quantos animais foram sacrificados pelo pecado do povo, e não foi o suficiente ao ponto do próprio Deus falar assim: olha, eu não quero mais derramamento de sangue de animais, eu não suporto mais. Eu quero arrependimento, eu quero que vocês não rasguem as suas vestes, mas rasguem os seus corações. Porque pela lei, a lei era algo terreno. A lei aqui que é estabelecida em Êxodo 20, ela é os mandamentos de Deus, mas também em Levítico fala das leis morais e cerimoniais. E essas leis não podem levar o homem até o céu, porque o Antigo Testamento, ele é a sombra para preparar o homem para receber Cristo. Por isso que nós não guardamos o sábado. Por isso que nós não acreditamos mais que tem animal impuro ou puro para a gente se alimentar. Porque nós não vivemos mais debaixo da lei. Porque Cristo foi aquele que cumpriu a lei. Cristo, ele foi apresentado no 8º dia no templo. Cristo, os pais dele cumpriram toda a lei. E o próprio Jesus, em Lucas 16, ele fala o quê? A lei e os profetas duraram até João Batista. O que Jesus estava falando com isso? Que João Batista, ele foi o último profeta, representante do Antigo Testamento, para cumprir, assim ele era a voz que clamava no deserto, com o espírito de Elias, para preparar o povo para receber Cristo. Porque depois que Jesus é batizado por João, o que acontece? João é preso e é decapitado, o ministério dele encerra. Por que, irmãos, isso? Porque os fariseus, eles acreditavam, irmãos, aquela parábola quando fala... Eu estava lendo um comentário sobre aquela parábola do rico e Lázaro. Por que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro? Porque o fariseu, na lei, ele ensinava que você só tinha Deus se você fosse próspero, é porque você era obediente a Deus, a lei judaica. Mas se você não fosse abençoado, se você tivesse uma enfermidade, se você fosse pobre, você não era obediente à lei. Eles ensinavam, eles acreditavam nisso. Por isso que Jesus fala assim: olha, o rico, ele teve tudo aqui na terra, mas o Lázaro, o mendigo, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Porque na justiça, na graça, o reino é estabelecido no coração do homem e não mais num trono humano. Porque a lei e as promessas da lei são terrenas, não são vindouras. Você não vai encontrar no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, como é chamado, nenhuma palavra sobre vida eterna. Quem já leu o Antigo Testamento todo aí, o Velho Testamento? Você encontrou vida eterna lá? Eu já procurei, não tem, irmãos, porque a lei, ela não estava estabelecida para a vida eterna, era para preparar o homem. As leis cerimoniais, lembra, quer ver, eu vou citar um exemplo, uma lei cerimonial. Os seus discípulos, Jesus, não lavam as mãos antes de comer. Os fariseus falaram para Jesus, eles não lavam as mãos antes de comer. O que Jesus fala? O que faz mal não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai dela, porque sai do seu coração. Olha, Jesus, ele vem com a doutrina do reino. E lá em Lucas 16, quando ele fala que a lei e os profetas duraram até João Batista, no versículo 17, ele vai falar assim: porque agora chegou o reino de Deus a vocês. O reino de Deus chegou até vocês. E o reino de Deus, ele é por esforço. Ou seja, nós temos que abandonar os nossos costumes e obedecer e seguir Jesus pela fé. Porque lembra daquele rapaz que chega até Jesus e fala: bom mestre, o que hei de fazer para receber a vida eterna? Que Jesus fala assim: não há bom, senão o Pai, que é Deus, que está no céu. Aí Jesus fala assim: o que você tem feito? Eu tenho guardado os mandamentos. Aí ele falou assim: você tem feito bem, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele não confiou em Jesus. Ele não confiou em Jesus, ficou triste e foi embora. Por isso que Jesus fala assim:
É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo assim: aqueles que confiam na riqueza, aqueles que confiam na lei, aqueles que confiam no seu braço, aqueles que confiam na sua força, não vão herdar a vida eterna. Só vai entrar aqueles que creem em mim, que receberam e acreditaram na suprema riqueza da graça. Ou seja, não é pelo meu esforço, nem pelo seu esforço, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz. Semana passada eu falei sobre a justiça de Deus, mas a justiça de Deus não é só para eu e você tomarmos posse lá de Isaías 53:4, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidade, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados, mas também há uma promessa de vida eterna. Cristo morreu, não só Ele morreu para perdoar os seus pecados e os meus pecados, nem também só pelas nossas enfermidades, mas para dar a vida vindoura que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. E Moisés não entra na terra prometida. Aí nós começamos a entender, as verdades espirituais estão assim: ninguém entra na terra prometida pela lei, pela força do homem, é entrado pela fé, por causa de Cristo. Aí a Bíblia fala que 2 homens que viviam debaixo da lei entraram. Se você puder abrir comigo em Josué capítulo 14, bem conhecida essa história. Olha o que diz, Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 1. Moisés já não era mais o líder do povo. O povo era liderado por Josué, no Antigo Testamento. Josué, capítulo 14, diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado a herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Vamos lá para o versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele, pois Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor
Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha só, irmãos, uma passagem conhecida, mas muitas vezes a gente só fala da questão deles tiveram fé, eles não duvidaram, mas a gente se esquece de alguns detalhes. Eu sempre falo assim, muitas vezes Deus quer falar conosco nas entrelinhas do texto, passa desapercebido. Às vezes você quer ler a Bíblia, mas você vai deixando passar, e você não vai ali a fundo, cavucando, o que está dizendo ali, volta, tenta pesquisar num comentário o que está dizendo. E quando eu fui pesquisar sobre Caleb, por que Caleb entra na terra prometida? Havia uma profecia sobre a casa de Caleb. Havia uma profecia. Abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 49, versículo 8, para você ver o que foi a profecia sobre a casa de Caleb. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Olha que interessante, irmãos. Gênesis 49, versículo 8. Diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha só, Jacó teve um encontro com Deus no vale de Jaboque, o seu nome foi chamado Israel, príncipe de Deus, agora ele chama Israel. Então Israel tem os seus filhos, 10 filhos, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, são considerados como filhos de Jacó, por isso está aí as 12 tribos. E aqui agora ele começa na velhice, era costume dos pais, chegava e abençoava os seus filhos. E quem que era o filho primogênito de Jacó, ou de Israel? Era Rúben. Mas Rúben, ele foi infiel ao seu pai, ele desrespeitou o seu pai, quando ele se relacionou com a concubina do seu pai, e ele perdeu o direito de primogênito. E Jacó amava muito a José, antes dele ir para o Egito como escravo e virar governador. E a Bíblia fala que um dia ele colocou uma roupa bonita, e aquela roupa simbolizava que ele tinha o direito de primogênito, por isso que os irmãos ficam com ciúmes. E agora, Judá, que não tem nada a ver com o negócio, quando chega na hora de abençoar Judá, ele começa a profetizar que Judá seria o leão, e que os povos os louvariam, que o cetro de justiça, o que é o cetro? Quem tinha o cetro? Um rei, que haveria reis na sua descendência. Por isso que Caleb, o príncipe Caleb, da tribo de Judá, ele é levantado por Deus, porque Caleb, a sua ascendência de Judá, mas a sua descendência, a Bíblia diz que vem Davi, que vem Salomão, que vem Ezequias, que vem os reis da tribo de Judá, e depois vem os reis dos reis, o Senhor dos senhores, que é Jesus, que é aí aonde vem a suprema riqueza da graça. Olha como é forte, irmãos, a Bíblia está toda interligada. Por isso que não adianta você falar, vou ver o que Deus fala comigo hoje e abrir a Bíblia aqui, né? Vai o texto lá de Judas se suicidando, né? Não é assim que o pessoal brinca, né? E então, irmãos, a Bíblia ela responde ela mesma. As profecias são liberadas desde Gênesis a respeito de Cristo, que Cristo seria revelado como a graça de Deus, a suprema graça que pagou um preço em nosso lugar. Que não é o que eu faço ou o que você faz que nos faz merecedor da salvação, do perdão de Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não faz mais que a sua obrigação. Sinto muito te dizer isso. Pastor, eu sou honesto. Você tem que ser honesto mesmo, irmão. Como que você vai ser um cristão e vai ser desonesto? Né? Então, que Cristo que você serve? Né? Ele é o pai da verdade, ele não é o pai da mentira. Vamos voltar aqui para o texto. E a Bíblia diz, irmãos, que da descendência de Caleb vem quem? Jesus. O que Jesus é?
o mediador, o Salvador. E agora Josué, por que Josué então entra na terra, pastor? Se a terra aqui simbolicamente no lado espiritual simboliza a nossa promessa da vida eterna, da Nova Jerusalém. Josué, meus irmãos, o nome dele é Joshua no original, ou em outras palavras é a mesma coisa de Jesus, e Jesus significa salvação, ou seja, não é pela lei que a terra prometida ia ser alcançada, mas por Jesus, pelo Salvador. Isso é muito forte, irmãos. Nós somos alcançados por Jesus. A Bíblia ela vai se estreitar e vai fazer tudo o que Cristo é o centro dela. E se nós queremos desfrutar das promessas da Bíblia, nós temos que crer em Jesus, que Ele já pagou por nós, Ele já foi justiça por nós, Ele se fez justiça de Deus. Não tem nada que nós devemos fazer. Agora, o texto de Efésios, vamos voltar lá para Efésios, diz o que? Ele fala assim no versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós no começo, no capítulo 2, no começo ele fala assim, olha, vocês andavam nas trevas, vocês andavam longe de Deus. Ele começa dizendo, vocês eram escravos do pecado, alguns eram escravos da lei. Irmãos, por isso que nós não guardamos sábado, por isso que nós não comemos carne de porco. Pastor Cristo, por que na igreja de vocês cortam o cabelo, os irmãos praticam esporte? Porque nós não temos nada acima do sacrifício de Cristo para nos justificar diante de Deus. Não tem nada que a gente venha fazer. Eu tenho Jesus e o sacrifício dele é o suficiente para me salvar e para perdoar os meus pecados. Ele é o suficiente. Se eu tiver Jesus e tiver que ter outra coisa, seja um sábado, seja um costume, então eu estou anulando o sacrifício de Cristo por mim na cruz. Eu estou dizendo, eu posso ter Cristo, mas se eu não fizer isso, eu não recebo o perdão de Deus. E na verdade, Cristo é o suficiente para recebermos o perdão de Deus. Cristo está acima de qualquer pensamento religioso, qualquer pensamento judaico, cristão, né? Se é cristão é porque é de Cristo, né? Mas alguns dizem ser de Cristo, mas ficam procurando substituto para Cristo. Ó, você tem que acreditar em Cristo, mas você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, você não vai receber o perdão de Cristo. E na verdade é ao contrário, você tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, aí você é justificado por Ele. Eu gosto de uma ilustração do pastor Van Wyck, ele fala assim, de uma dívida no supermercado, acho que eu já contei essa daqui, que uma pessoa deve no supermercado, ela chega, compra fiado, está desempregado, e ela faz uma compra, no outro mês ela não consegue pagar, ela vai de novo lá, e ela conversa com o gerente do mercado, ele fala assim, eu tenho criança pequena, ele libera de novo. Aí quando vai vencer de novo, a pessoa está envergonhada, o gerente manda chamar ela e fala assim, agora pronto, vai empenhorar minha casa, vou ter que pagar essa dívida, alguma coisa eu vou ter que pagar essa conta aí. Não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho nada para pagar. E o gerente do mercado chega e fala assim, veio alguém aqui e pagou a sua dívida, e diz que tudo que você precisar, a partir de hoje, você pode pegar nesse mercado. Isso é a graça. Entenderam, irmãos? É simples, mais ou menos assim. Jesus ensinava muito assim para a gente, né, na Bíblia, né? Pelas histórias, para a gente entender o reino do céu é como. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos que nem a igreja de Efésios. Sabe o que Jesus fala? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós ficamos tentando do nosso jeito se ajustar, tentando agradar o Senhor do nosso jeito, e na verdade, o que agrada a Ele é reconhecer o Filho dEle como o único Senhor e suficiente Salvador. E aí sim, você e eu vamos praticar as boas obras de quem tem Cristo em nós. O Cristo que está em mim é o Cristo que está em você. E esse Cristo reflete a glória do Pai. Quem está entendendo aí? Cristo já está em nós quando nós cremos nele, através do Espírito Santo que é Deus. Nós recebemos o penhor do Espírito. Não vou entrar nem nos méritos dos dons, mas vamos ficar aqui no penhor do Espírito, que nós recebemos porque Deus, na sua suprema riqueza da graça, escolheu moer o seu Filho em nosso lugar, entregar o seu Filho por mim e por você.
Hoje a palavra, irmãos, não é uma palavra daquela assim que você vai pular, rodopiar, mas é uma palavra para abrir seu entendimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque não adianta você pular, rodopiar aqui hoje à noite e você não crer em Cristo, você não entender que você já recebeu o perdão de Cristo na cruz, que você precisa ser dependente dele e crer nele, que ele é o suficiente para a sua fé, e que você vai ser um praticante da palavra dele, porque você entendeu o amor dele que foi revelado no nosso lugar. Amém? Olha só, irmãos, eu quero ler com você, aqui Paulo fala no capítulo de número 2 de Efésios, o versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouro, vai acontecer, no tempo vindouro, a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu disse aqui no primeiro culto que eu gostaria muito que Jesus voltasse enquanto eu estiver vivo. Não, um desejo meu particular, que eu queria ser arrebatado, né? Não queria ser arrebatado que nem Elias, que nem Enoque não, irmãos, né? Que eles foram arrancados da terra, né? Mas sim passar pela experiência, né, do arrebatamento. Eu conheço um pastor que ele falou que ele quer morrer e ser ressuscitado, né? Eu gostaria de, ainda em vida, assim como aquele homem desejava ver Jesus, o Filho de Deus, né, aquele homem de Deus que é registrado nos evangelhos, que agora fugiu o nome dele, e eu também gostaria que ainda antes dos meus olhos se escurecer, ser arrebatado, ver a igreja ser arrebatada, participar do arrebatamento, porque eu sei que quando o arrebatamento vier, tudo vai passar. Não vai ter mais coronavírus, né, irmãos? Não vai ter mais ninguém reclamando de pastor, de igreja, de irmão, porque quem ir para o céu, o pastor perfeito vai nos pastorear. Ninguém vai reclamar que está calor, porque o próprio Deus vai brilhar, a Bíblia fala. Não vai precisar de luz, ninguém vai pagar energia cara, porque Deus vai ser a nossa luz. A Bíblia fala assim que Ele vai servir, e debaixo do trono dEle tem um rio de águas vivas, que nós vamos beber dessa água, do trono de Deus. Nós vamos ser, ninguém lá vai preocupar com o dinheiro, lá o ouro é tão importante no céu, que nós vamos pisar nele, né? A Bíblia fala que as ruas são de ouro. Imagina que o cara cava a terra, o cara morre soterrado por causa do ouro, às vezes por causa de algumas graminhas, né? Eu morei numa região assim, de vez em quando alguém morria, né? De acidente no garimpo, e lá no céu o ouro é tão importante, você é tão mais importante que o ouro para Deus, que você vai pisar nele, e você vai entender assim: o meu Deus me considera melhor do que o ouro, porque eu posso pisar nele aqui. Olha só, irmãos, como é forte a palavra do Senhor. As ruas serão de ouro, nós vamos pisar. A Bíblia, irmãos, não é só um livro de histórias, de fábulas, é a palavra de Deus, é um livro de fé. Se você olhar para a Bíblia como um livro de fé, você vai ter um coração cheio de júbilo. Você não vai ser lá que nem o pessoal de Meribá, você não vai ser daquela pessoa da reclamação, você vai ter um coração grato a Deus, e falar assim: há uma esperança, porque a suprema riqueza, a graça de Deus, eu fui alcançado por Cristo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, para finalizar aqui com você. Eu quero ler Apocalipse capítulo 21, é um texto que muito gostoso de ler, que nos leva a aumentar a nossa fé e dizer assim: vale a pena, porque o dia que quando esse dia chegar, quando o dia do Senhor chegar, eu vou desfrutar de tudo aquilo que está na palavra dele, porque Ele é fiel, porque Ele continua cumprindo a sua palavra. Desde Gênesis era anunciado que Cristo viria e morria no nosso lugar. Ele já veio, Ele já se fez carne, Ele já morreu no nosso lugar, e a Bíblia diz nos evangelhos agora que Ele vai voltar agora de novo, mas vai voltar até as nuvens, e os anjos vão
arrancar da terra os salvos. Os vivos vão ressuscitar primeiro aqueles que dormiram no Senhor, e em seguida vão ser levados, num piscar de olhos, eu vou levar os meus escolhidos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, tem gente que tem medo de ler Apocalipse, não tenha medo de ler Apocalipse, não tenha medo da palavra de Deus, ela vai abrir o seu entendimento, não vai ficar doido, tá bom? Não vai ficar doido se ler a Bíblia. Então eu já fiquei doido, não estou sabendo, né? Mas não fica doido ler a Bíblia, era um ditado antigo, sabe por que falavam isso? Para as pessoas não lerem a Bíblia. Isso era um ditado para as pessoas, porque se a pessoa ler a Bíblia, ela vai entender quem é Deus, e Deus, ele faz uma mudança de dentro para fora, e a pessoa vai ser liberta, e a pessoa vai ter a paz que o mundo não tem. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 1, olha a visão do apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Aqui você vai entender porque Jesus diz em João capítulo 20, ao apóstolo João fala assim, olha, e se eu quiser que ele não morra, ele não vai morrer. Ele estava dizendo assim, olha, ele vai ser o último, ele vai ver as últimas coisas, ele vai ser o último dos apóstolos que vai morrer. Olha o que diz aqui, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte. O Espírito Santo, ó Deus, é essa paz que o mundo não tem, que o Senhor nos dá, Senhor, a paz que excede todo entendimento, é dela, ó Pai, que nós precisamos diariamente, em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, alcança os corações, ó Deus, em o nome de Jesus. Ó Deus, por gerações a Tua palavra mostrou homens e mulheres sendo preparados para entender, ó Pai, que em Cristo, ó Deus, ó Deus, a Tua palavra diz que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, Senhor, e o Evangelho chegou até nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem chamado cada cidade, tem chamado, ó Pai, cada nação para se voltar para o Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Você pode declarar essa canção com todo o seu fôlego. Se tiver alguém aqui nessa noite, ou que está assistindo, e não tem certeza da sua salvação,
Talvez tinha irmãos ali em Efésios, na igreja de Éfeso, que tinham dúvida, estavam se esforçando, tentando alcançar o favor de Deus, até chegar essa carta de Paulo e dizer: pela graça vocês são salvos, porque existe a suprema riqueza da graça, que é Cristo. Eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente, só levanta a sua mão no seu lugar mesmo. Se você não tem certeza da sua salvação, eu quero orar por você nessa noite. Levanta uma das suas mãos, Deus abençoe, continua com a mão erguida. Se tiver mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar. Se você está assistindo, coloca a mão sobre o seu coração. Você que tem tentado agradar a Deus, mas muitas vezes você percebe que tem falhado. Entregue para Cristo. Confie na suprema riqueza da graça de Deus, que te alcançou, que morreu, que pagou um preço no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, ó Deus, que Cristo já levou na cruz os meus pecados e os pecados dos meus irmãos, que já foi anulado a dívida impagável, que já fomos perdoados pelo Senhor, se nós crermos. E nessa noite nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, ó Deus, que nos diz que somos filhos de Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, escreve esse nome no livro da vida, Senhor, para que nunca saia de lá, Senhor. Oh Deus poderoso, traz a paz que excede todo entendimento sobre esse coração aflito. Senhor, repreendo todo espírito de enfermidade contra essa vida, Senhor, contra esse familiar, desse irmão, dessa irmã, porque Cristo levou os nossos pecados, mas Cristo levou na cruz as nossas enfermidades. Oh Deus, eu te agradeço, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, e te agradeço pela cura das nossas enfermidades, na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo medo desse coração. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, foi lido aqui, Senhor. Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu. A Tua palavra diz, Ele venceu o mundo por nós, Ele venceu o pecado por nós. Agora, Senhor, visita o coração dos filhos, dos pais, visita o coração das famílias nessa noite, Senhor, com a paz que vem do céu, com a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Senhor, eu te peço as bênçãos, a que a paz, Shalom, venha sobre nós, a paz espiritual, a vida eterna, a prosperidade que vem do Senhor. Oh Deus, que a bênção seja sem medida, que ela seja sacudida, recalcada e transbordante, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Esta é a minha oração, esta é a nossa oração, ó Deus. Senhor, aumenta a fé de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. Há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim, eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Perdoado, eu sou quem diz.
sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Você e eu não fomos alcançados só pela graça, mas pela suprema riqueza da graça de Deus. É muito maior. Amém? Fomos alcançados pelo extravagante amor de Deus. Deus é demais, Deus é bom. Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você e a sua família. Que a paz que excede todo entendimento, que o amor do Pai, que o amor do Filho, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te faça prosperar. Que essa semana seja cheia de bênçãos sem medida, sacudida, recalcada e transbordante sobre a sua vida. Eu profetizo o melhor de Deus sobre a sua casa, a semana melhor dos últimos dias que você tem passado, em nome de Jesus. Vamos falar a nossa frase? O Davi vai nos ajudar. 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, irmãos.